Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Ronaldo do canal Dicas B3. Para mais informações, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, ok? Vou dar uma analisada nessas ações que estão aqui na tela, para vocês terem uma base do que pode acontecer amanhã, tá, no mercado em relação a essas ações. Embraer deixou um candle de reversão hoje. O que é um candle de reversão? É onde que os comprados pegaram, começaram a comprar, subiu. Aí os vendidos falaram assim, ah é? Daqui não passa. Aí ele falou e despenca o preço aqui para baixo. E aí o preço fecha aqui. Isso é um candle de reversão. Os comprados perderam a briga, perderam a mão. Então os vendidos estão na razão, estão na força, estão com lucro. Então eles estão bem. Então eles toleram muito mais algumas situações. Normalmente, quando tem um quilo de diversão, é alguma coisa nesse sentido assim, ó, que faz quase uma casinha. Todo Kendo de reversão faz uma casinha nesse sentido e normalmente ela é o final do movimento, ela costuma ser topo, tá? Então quando é topo, ele costuma mostrar dessa forma, então fica bastante atento. Quanto mais fechado for essa casinha, mais forte é o movimento, porque fez um movimento lá em cima e fechou aqui embaixo, por exemplo, e ficou um negócio assim. Então, o vendido mostrou mais ímpeto que ele quer mostrar que dali não passa. Então, isso é muito importante. A Embraer está aí, está nessa situação, mas nada muda ainda a tendência dela de alta. Ela está numa tendência de alta. Enquanto ela estiver nesta linha de canal, ela ainda está numa tendência de alta. Aonde que realmente reverte, que mostra que o candle mudou realmente de posição? Quando ele fechar abaixo da mínima de hoje. Fazer um fechamento abaixo da mínima de hoje mostrou que realmente os vendidos estão ganhando a mão e ela pode vir primeiro testar a região da linha de tendência, depois, quiçá, a região da banda aqui de baixo. Tá? Então, fica bastante atento com ela. Ela tem bastante região de briga, de suporte aqui. Se a gente colocar mais linhas aqui, vocês vão dar uma olhadinha que aqui ela tem uma linha forte de, de suporte para ela, desculpa, de resistência, e foi exatamente no ponto onde ela se segurou, tá vendo? Então é uma região importante para ela. Para ela realmente mostrar ímpeto, ela precisa romper a, a máxima de hoje. Amanhã precisa fechar acima da máxima de hoje, aí ela anula esse candle aqui. E esse candle já não serve de nada. Ela rompendo e fazendo isso, próximo alvo para ela seria nos R$ 11, depois dos R$ 11, 13 e depois 14,70. São os alvos. Aqui eu estou olhando que tem um gap. Gap costuma ser um imã para qualquer ação, qualquer movimento, tá? Então, se ela romper e chegar, é uma região importante para ela, é essa região aqui. Agora, se a gente falar que aqui é o 618, é mais importante ainda, porque toda ação costuma chegar no 618 de Fibonacci, brigar, aí ali tem briga. Então, por que que você vai ficar numa região de briga? E que se você, uma hora você está com dinheiro, outra hora você está com prejuízo, outra hora você está com lucro, outra hora você está com prejuízo. Por que que não é interessante você sair antes dessa região de briga e não ficar se machucando e ficar sofrendo? Então, eu recomendo sempre evitar ficar nessas regiões. Então, faça parcial antes. O que é parcial? Diminui lá 50, 60, 70% da sua mão. Se você tiver com, sei lá, com 1.000 ações, deixa lá 600, deixa 600 ações, realiza 600 ações, fica com 400 só para você ir lá para cima, testar alguma coisa. Se você perder, você vai perder muito menos do que você perderia se você tivesse com 1.000 ações, entendeu? Então o risco diminui muito e você já coloca um dinheiro no bolso e fica muito mais tranquilo. Então é muito importante fazer parciais por causa deste motivo, tá? Então fica bastante atento com o Embraer e vamos ficar atento com o que vai acontecer amanhã.
Então, o que que acontece? Eu sempre falo, sempre me pergunto, Ronaldo, vai subir ou vai cair? Aonde que vai chegar? Eu não gosto muito de falar isso, por quê? Porque eu gosto de ver o que que o mercado tende a nos oferecer. Hoje pode ser que seja isso, amanhã pode ser outro. Então, hoje eu falo para vocês que esse candle de reversão, amanhã ele fecha é, acima dessa região, anulou totalmente. Análise gráfica e análise técnica costuma acontecer em torno de 60 a 70% das vezes. Os outros 30% é o seu manejamento de risco. É quanto você tem para gastar. Normalmente, assim, se você está entrando no movimento, o ideal é que você ganhe pelo menos de 2 a 3 vezes o que você pode perder. Então, você pode perder, vamos dizer assim, se você entra na operação que você vai ganhar R$ 10, você pode perder no máximo 3,33. Para ganhar quanto? 3 vezes isso para ganhar 10. Tá? Então é sempre interessante pensar nisso. Esse é o gerenciamento de risco ideal para estar se fazendo. Tá? Alvos dela, como eu já falei para vocês, está aqui em cima. Azul. Teve uma pessoa que me pediu informação da Azul no nosso grupo lá. Eu falei para ele vir aqui no vídeo, que eu ia daqui a pouco eu ia postar um vídeo para mostrar um pouquinho mais. Azul, alvos de azul. Azul tem todas essas linhas amarelas aqui como alvo, tá? Todos esses aqui são pontos de alvo dela. E ainda tem esse gap aqui em cima. Tá? E o gap dela está exatamente no 3, no 38,2 de Fibonacci, que pode ser uma região de briga também para ela. E aí, vale a pena? Aí você tem que pensar. Aqui é o Fibonacci que eu tracei do movimento até lá em cima, tá, gente? É o último fiozinho lá e esse movimento todo. Então, ela tem esses alvos tudo aqui para andar de azul, tá? Mas os alvos iniciais rápidos para ela são essas linhas em azul aqui. Nada, aqui tá tudo certinho, ela tá em tendência de alta ainda. O candle dela não foi um dos melhores candles do mundo, porque aquilo que eu expliquei para vocês, todo candle que faz uma casinha assim é um candle feio, um candle possível de si só, ele é um candle de topo. Para anular um candle desse, é só ter um fechamento acima da máxima dele que anula um candle. O que que é. Deixa eu só voltar aqui para abrir, certo? O que que é um candle de reversão? É um candle onde que os comprados subiram o preço, levaram lá para cima. Então seria, ele quase estava se formando um quadrado aqui que os comprados estão comprando. Vamos dizer que ele abriu aqui, subiu. Só que aí os vendidos chegaram e falaram assim, não, 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 daqui não passa. Aí eles jogaram o preço lá para baixo. Isso é um candle de reversão. E aí ele costuma fazer o quê? Aí ele faz um paviozinho e aí faz um corpinho pequeno aqui embaixo. Isso é um candle de reversão. E ele costuma, se você colocar um chapéuzinho nele, ele costuma ter isso. Quanto mais longo o chapéu, mais reversão ele é, tá? Mais forte ele é, tá? Então, normalmente, um candle de reversão tem um corpo pequeno. Esse tem um corpo relativamente pequeno. O ideal é que seja até 3 vezes, de 3 vezes o tamanho do pavio. Então, se você colocar aqui, ele está muito próximo a 3 vezes, não chega talvez até 3 vezes. Então, por isso que ainda está na dúvida, tá vendo? Porque se você colocar 3 vezes aqui, não chega a dar 3 vezes o tamanho dele. Então, por isso que ele ainda não é considerado um candle real de reversão forte. É ainda um medianinho, tá? Mas ela tem uma região aqui forte de resistência para ela, que ela tem que se segurar acima dos 17,40 aqui, R$ 17. É um divisor de águas para ela. Então, enquanto ela estiver acima disso, está interessante, está bonita. Abaixo disso, fica atento que ela pode vir testar a linha de baixo da banda. Essa banda vai puxar para cima aqui, ela deve chegar mais ou menos aqui. Ela pode vir testar aqui a região dos R$ 15. Vale a pena? Fica por conta e risco de cada um. Eu sempre gosto de falar que se você tem lá para ganhar 10, você pode perder no máximo 3,3. Você tem que ganhar 3 vezes mais do que o que você perde para você se manter vivo no mercado. Esse é o ideal. Aí alguém me pergunta, Ronaldo, vale a pena entrar agora? Olha, depende do seu risco.
eu esperaria ela mostrar realmente um ímpeto, uma força. Eu acho que essa vai ser uma região que ela vai começar a brigar aqui, que ela vai ficar medilada, principalmente pelas informações que nós tivemos hoje do rebaixamento de algumas aéreas da Azul. Então, isso pode ter alguma repercussão em algum momento. Claro que antes da gente saber, o mercado todo estava sabendo, tanto é que teve esse movimento aqui. Tá vendo que esse movimento é chamado de xícara? Tá vendo? Copper Handle. Tá vendo? Ele se torna alguma coisa nesse sentido. O que que é? Ó, tá vendo? Ele faz esse morrinho e depois faz um outro aqui. Isso é uma xícara. Fica bastante atento com esses movimentos assim, é interessante ver. Então, quando foi feito esse movimento todo, alguém lá já tinha ideia que a Azul ia fazer isso. E aí a pessoa saiu aqui. Como é que funciona a nossa bolsa? Ela sobe no fato, desculpa, sobe no boato e realiza no fato. Aqui no caso, na queda, ela desce no boato e sobe no fato. Então, pode ser um caso aqui de Azul, tá? Então, fica bastante atento. Alvos para Azul, como eu falei para vocês, é o que está nessas linhas amarelas aqui. Magalu, vamos lá. Magalu, mais um dia de queda. Mas aqui a gente percebe que foi um movimento inverso do que a gente fala do candle de reversão. Ó, tá vendo aqui que é um candle de reversão? A mesma coisa? E ainda em topo, ele não foi rompido, ó. Enquanto ele não foi rompido aqui a máxima, ele mostra que ele tem a força do candle de reversão. Tá vendo o candle anterior, depois o candle dele, o seguinte, é mais ou menos um candle parecido com esse. Esse também é chamado de candle de martelo. Mas o martelo só é considerado quando ele é no final do movimento ou no início do movimento. Tá? Enquanto aqui ele é anulado quando ele tem um fechamento abaixo ou acima dele. Então aqui não tem importância a ele. Mas já aqui ele fez um movimento igual eu falo para vocês de lá de cima da toquinha para baixo. Olha, veio lá os vendidos, falou, desceu o preço. Então ficou um candle assim durante o dia. Aí os comprados chegou lá e falaram assim, daqui não passa. Jogou o preço lá para cima. E aí fechou aqui. O candle, o corpo do candle tem que ser pelo menos 3 vezes o tamanho do pavio. E aqui, que é o caso. Então aqui está mostrando um candle que pode comprovar, que pode mostrar uma possível reversão de movimento. Mas só basta um fechamento abaixo da mínima para descaracterizar esse candle. Tá? Então, se a gente traçar aqui uma linha de tendência aqui, ela tem esta linha de tendência. Então, enquanto ela estiver nessa linha de tendência, ela está em baixa. Mas um fechamento abaixo disso caracteriza a continuação do movimento. Tá? Então é muito importante e muito interessante isso. Lembrando o que eu falei nos vídeos anteriores, o ideal é que o movimento ele costuma andar em 45 graus. Quando o movimento vai para 60, 70, 75 graus, ele não se sustenta por muito tempo. Ele vai, daqui a pouco ela toma um tombo. Tá? Então, quando você vê um movimento que ele anda em 40, 45 graus, esse é o ideal de qualquer ação andar no movimento de 45 graus, 40 graus. O movimento, quando é muito esticado, ele tende a ter uma queda rápida também, ele não aguenta segurar muito tempo o movimento esticado, fica bastante atento com isso. Então, Magalu tem aqui a região dos 59,90 como divisor de água dela e é onde que provavelmente deve ser alguma região de briga, porque tem essa linha aqui, porque é uma região importante para ela, tá vendo? É uma região de resistência dela, desculpa, de suporte. Embaixo é suporte, em cima é resistência. Então está sendo um suporte para ela. Enquanto ela estiver
acima dessa linha, ela tende a subir, a se manter lá. Se ela perder essa linha, ela fatalmente pode vir buscar a parte de baixo da banda aqui. Tá? Então fica bastante atento com o Magalu, que ela pode vir facilmente buscar a parte de baixo da banda. BID. BID 4. BID 4 ainda está num canalzinho de baixa, não perdeu a linha de canal aqui, tá vendo? O canalzinho, mas ela é o caso que eu falei para vocês. Ela deve estar aqui em torno de 75, 70 graus aqui, tá vendo? 90 graus você coloca aqui, 70 graus, 75 por aqui, 70 graus mais ou menos aqui, 45 graus vai estar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu tirar esse monte de linha aqui. Então, ela está numa subida muito forte. Subida muito forte assim não se sustenta por muito tempo. Então, fica bastante atento com isso, que não consegue, uma ação não consegue sustentar uma subida em 75 graus, 70 graus muito tempo. Embora ter rompido essa região importante, está servindo como suporte bastante para ela. Abaixo dessa região dos 11,80 ficaria fora do papel, estoparia. O ideal mesmo sempre ser no fundo anterior. O ideal seria abaixo dos 10,90, 10,95. Mas ali já mostra uma possível reversão de movimento para vir buscar a parte de baixo da linha. Outra dica que eu tenho que dar agora para vocês, que eu acabei de visualizar e não resisto a ver isso. Banda de Bollinger bem fechadinha assim, ó, dá quase o tamanho de um candle, tá vendo? Aqui um candle, quase o tamanho de um candle. Quando ela estoura para algum dos dois lados, ela costuma andar. Então você coloca uma linha aqui e uma linha embaixo. Quando ela estoura para um lado, ela costuma andar. Então vamos dizer bid. Quando ela estourou essa linha aqui, olha o que ela fez. Quem estava na ação ganhou um belo de um dinheiro aqui. Só nessa situação de rompimento de banda. Tá interessantíssimo. Qual lado que vai romper, Ronaldo? Não precisa saber. Você só coloca uma ordem abaixo e uma ordem acima. Tá? Um pouco acima dessa região, um pouco abaixo. Tá? O stop, onde que é o stop? Se eu entrei com uma região de compra acima para sair o movimento, o stop vai ser abaixo disso. O stop vai ser nessa região. Se eu entrei numa venda aqui, o stop vai ser aqui em cima. Tá? Então, interessante isso que acabou de mostrar aqui para falar para vocês. JBS. Nossa! Deixou um candle gigante hoje de, de força para baixo. Teve notícia hoje também, né? Sobre JBS. E ela veio exatamente no ponto de suporte dela. Se a gente traçar uma resistência para ela aqui, olha onde é que ela está aqui, ó. É um ponto de briga forte para ela aqui, tá vendo? Então, mas enquanto ela estiver aqui, está ainda no movimento, está ainda dentro dos conformes. Abaixo disso, ela pode vir testar as regiões de baixo aqui dessa região. Então, fica bastante atento com ela. Tá fechando também as bandas nela mesma, tá vendo? Que ela acabou de fechar aqui, mas não é fininha como aquela, tá vendo? Mas nem todas as ações conseguem fazer candles, bandas fininhas daquele jeito. E a JBS você percebe que é difícil ela ter banda fechada fininha daquele jeito. Quando ela se estreita, quando as duas bandas se apontam uma para a outra, uma amostra de redução de volatilidade, que ela quer se fechar, e aí ela pode explodir para algum lado. Então fica bastante atento com o JBS, que ela está mostrando uma baixa de volatilidade para estourar para algum lado, tá? Então, JBS abaixo dos R$ 20, eu ficaria bastante atento com ela. Ela já rompeu a linha de tendência aqui, já não está legal. Rompeu o quadradinho que eu tinha falado para vocês dos dias anteriores. O rompimento desse quadrado já sugeria que ela ia cair mais. Tá vendo? Tanto é que quando ela rompeu, ela veio e despencou mais. Vamos dizer, quem saiu aqui nos 20, R$ 21,30, que foi mais ou menos o rompimento do quadrado, teria perdido muito menos do que quem ficou segurando, porque olha, fechou em 20,60, por exemplo, e chegou a bater R$ 20. Para que você vai ficar sofrendo? Estopa aqui nos 21,30 e não fica sofrendo esse processo todo. Simples, é essa a ideia. Trabalhar simples, fácil, sem pressão, sem tensão, sem nada. Tá? Essa é a ideia de operações. Deixa eu voltar aqui.
Agora vamos dar uma olhadinha no Ibov, né? Ibov. Vou tirar o zoom do Ibov para a gente ver melhor ele. É inacreditável pensar no Ibov assim. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, entendi. O time frame dele tá de 15 minutos. Eu falei, ué, não tem algo de estranho nele. Tá, então vamos lá. Ibov. Ibov, ela rompeu uma região importante dele aqui nos 88 mil pontos, deu continuidade no movimento, ele pode chegar até os 97.500 pontos aqui, mas hoje no intraday alguém veio me perguntar o que eu achava, se ia ter uma realização ou não, né? O Ibov, enquanto ele estiver acima dessa linha de canal, ele está em tendência de alta, tá, gente? Então não tem nada que mostre que ele possa perder a linha de tendência dele. Ele pode vir até os 84, 83 mil aqui e ainda se manter na tendência de alta, ok? Vai do seu bolso de aguentar tudo isso. Por que o Ibov é tão importante para as ações? Porque assim, é igual o S&P. Se a bolsa dos Estados Unidos começar a cair, dificilmente as outras bolsas do mundo vai se segurar, principalmente de países emergentes como o do Brasil, Peru, Chile, países menores. Tudo caindo, só o outro país que vai estar subindo, ele pode sustentar 1, 2 dias no máximo, mais do que isso não sustenta. O Ibov é a mesma coisa, se o Ibov resolver começar a cair e despencar, o restante das outras ações dificilmente vai conseguir se segurar na região em que está. Então alguém veio e me perguntou, Ronaldo, você acha que pode vir a cair? O que eu fiz? Eu tracei um Fibonacci num intraday, num tempo menor, para a gente poder ter uma ideia do que poderia acontecer. Olha o que aconteceu também, ó, vamos aproveitando, fechou as bandas, coloca uma compra e uma venda, rompeu para baixo, não estopou porque o stop está acima dessa banda e continua abaixo dele, tá vendo? Só caindo o Ibov. Qual é a região importante para ele? Eu cheguei para a pessoa e falei o seguinte, abaixo dos 93 mil, ele pode vir a perder e vir para baixo. Tá vendo? Ele ainda perdeu um pouquinho, mas ainda está se segurando na região dos 93 mil pontos. Aqui ainda não anulou nada, não perdeu nada. Se ele vier agora aqui, já criou um novo ponto. Então ele criou esse outro ponto aqui embaixo. Então qual o ideal? Se ele vier abaixo desse ponto aqui, ele pode mostrar que ele pode vir para baixo, na direção aqui de baixo. Ok? Então, Ibov tem isso. Mas não anula nada a tendência de alta que eu coloquei aqui do médio e longo prazo. Fechou com candle de força ainda, está bem forte, não tem nada que anule ele, tá? Veio aqui de 1, 2, 3, 4 pregões de alta na sequência e está se segurando. Aproveitando que eu estou mostrando o Ibov, deixa eu mostrar para vocês o martelo, o candle que eu tinha mostrado lá anteriormente na Magalu, tá vendo? Esse candle aqui, o que aconteceu depois. Ó, aquilo que eu falo lá de candle, olha o que aconteceu depois. Tá? Interessante saber isso. Martelo, o que seria? Corpo pequeno e o pavio sendo 3 vezes do que o tamanho do corpo. Mostra o martelo. E ele tende a ser num fundo. Ele não pode ser no meio do movimento. Por exemplo, aqui está no meio do movimento. Aqui não é considerado. Quando ele fez um fechamento acima desse candle, ele anulou esse candle, porque esse candle poderia ser um candle de reversão também, tá vendo? Ó, no momento que ele estava aqui, ele poderia ser um candle de reversão. Vamos lá. Ele poderia ter sido um candle de reversão depois desse. Mas para anular só bastava um fechamento acima. Foi o que aconteceu aqui. Anulou ele. E aí o que aconteceu? O movimento continuou. E logo depois ele fez um outro candle martelo. E aí esse candle martelo confirmou uma tendência de alta que continua segurando ele, tá? Mas a gente sabe que todo movimento que vai
alguns dias na sequência de alta, ele precisa ter uma pequena realização. As pessoas que estão com dinheiro que ganharam dinheiro nessa alta toda, vai querer fazer alguma realização, colocar um pouco de dinheiro no bolso. Então ela vai lá e realiza um pouco. Por isso que a realização costuma ser em torno de 50% do movimento, por exemplo, uma realização. Então pode acontecer, se de repente tiver uma realizaçãozinha saudável, tranquilo, pode vir a realizar sem mudar nada da tendência dela, ok? E vamos, para finalizar essa parte do vídeo, vamos para a Vale. Vale eu já vinha falando para vocês que ela está num canalzinho aqui, opa, num canal, tá? A tendência normal é ela vir buscar a parte de cima do canal, esse canal ele fecha lá nos 57 mil e... Desculpa, 57 alguma coisinha, eu já vou diminuir o zoom para mostrar para vocês. Ele rompeu essa região dos 52, que agora ele está servindo como suporte para ela. O ideal é que não venha abaixo. Se vier abaixo disso, ele tende a vir testar a linha de canal ou até a região de baixo da banda de Bollinger. Vale a pena ficar esperando tudo isso? Não, se você vê o que ele rompeu aqui para baixo, sai da operação, espera, porque se ele vier aqui para baixo, você compra nessa região. Se não vier, não tem problema. Você simplesmente ficou fora da operação. O stop certo e real técnico sempre abaixo do fundo anterior. Então o stop técnico seria aqui, ok? Agora eu vou tirar o zoom para a gente dar uma olhadinha melhor aonde que esse canal vai chegar, tá? 57 e 25, que culmina com um topo aqui, um topo anterior, tá vendo? Não? Então é uma região interessante que pode dar muita briga. E quem está na operação, quem já está com vale, que tal fazer uma realização nisso daqui? Uma realização parcial. E aí, se você tiver sobrar aí, sei lá, sobra 40, 30% da sua mão, aí se ele continuar subindo, ótimo, for lá para 60, 62, que tem alvo até 62, 63 nele aqui para cima, ótimo, você está aí com um pouquinho, continua ganhando com ela, mas se ele vier para baixo, você também não perde muita coisa, já colocou dinheiro no bolso. Isso que é muito importante. Gente, eu vou pedir para vocês curtirem o nosso vídeo aí, quem gostou, dê um like no nosso vídeo, se inscreva no canal para receber informações, que eu vou estar falando um pouquinho mais, fazendo alguns vídeos, explicando como é que você lê esses gráficos, tá? Embora que cada vídeo desse que eu faça, eu dou algumas dicas, dou algumas informações importantes e úteis, que eu falo para vocês que muito curso aí vocês não vão achar isso, então vocês vão ter já essas informações assistindo todos esses vídeos que eu passo para vocês, que dão uma elucidada já boa para vocês, você já vai ter uma capacidade boa de fazer uma análise, tá? Eu agradeço a todos vocês por ter assistido até aqui e ótimos trades, ótimos lucros para vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.